Olá, eu sou Renan e vamos falar sobre classificação científica de Carl von Linné. Bom, Carl von Linné, ou simplesmente Linneu, era um botânico sueco que em 1735 propôs a classificação dos seres em grupos, os quais chamou de taxons em seu trabalho intitulado Sistema Naturae. Ele sugeriu a classificação em grupos de maior abrangência, denominados de reinos, até grupos de menor abrangência, os quais chamou de espécies. As categorias propostas por Linneu foram reino, classe, ordem e gênero e espécie. Oi, meu nome é Giovanni e eu vou falar um pouco sobre classificação científica. E bem, atualmente existem mais duas categorias taxonômicas principais, a filo e a família. O reino é a maior unidade de classificação biológica e agrupam filos de organismos com características semelhantes. Já os filos, por sua vez, agrupam classes semelhantes, as quais agrupam ordens, família e gêneros semelhantes. Nos gêneros, são agrupadas espécies semelhantes, que é a categoria taxonômica mais básica da classificação. Podemos definir espécies como um grupo de organismos que se reproduzem entre si e são capazes de produzir descendentes férteis. Existem autores que consideram ainda uma categoria taxonômica, acima de reino, os domínios, também chamados de superreinos, bactéria, árquea e eucária. A classificação taxonômica da espécie humana é reino, animalia, filo, chordata, classe, mamalia, ordem, primata, família, Hominidae, gênero, Homo, espécie, Homo sapiens. Oi, eu sou o Pedro e vou falar um pouco sobre Charles Darwin. Ele foi um importante naturalista responsável por mudar a história da evolução. Por ser muito estudioso e ser de uma família de poder, ele conseguiu participar de uma expedição em um navio chamado Beagle, que deu a volta ao mundo. Ele foi como naturalista e cientista da expedição, colhendo algumas informações. Passou 5 anos nessa expedição, fazendo várias pesquisas. Em toda a viagem que Darwin fez, ele colheu várias amostras e obteve dados para os estudos. E começou a formular a teoria da seleção natural das espécies. Ele demorou quase 20 anos para escrever um livro sobre a teoria das espécies. Sou Gabriela e vou viajar junto com vocês para a expedição de Darwin. Na viagem, ele percebeu que havia variação nas espécies de um continente para outro, pois cada local tinha dificuldades diferentes em que suas espécies precisavam se modificar. Em um seu grupo de indivíduos podem ter variantes como mudança em sua forma de vida e características. Ele percebeu que alguns animais aprenderam a se camuflar, passando a ter coloração que os tornavam imperceptíveis no local onde viviam, combinando seu padrão de cores com o ambiente. Como exemplo, temos animais com a aparência de folhas, casca de árvores, areias, galhos, e alguns mudam até de cor com a coloração do ambiente ao seu redor, ficando imperceptíveis. Outro exemplo de uma observação foi a mudança de característica física para se adaptarem à alimentação no local onde vivem. Algumas espécies iguais, mas diferentes em algumas características, como um bico mais alongado ou mais curto. Isso ocorria para adaptação ao alimento daquela região. Percebeu também que muitos animais nascem, mas poucos filhotes sobrevivem. Somente os mais adaptados e os que lutavam pela sua sobrevivência chegariam à fase adulta. Depois de tudo que aprendemos com Darwin, podemos dizer que o mais apto sobrevive, não o mais forte. Podemos falar que nem sempre as fêmeas escolhem o mais forte. Muitas das vezes,
É pelos seus belos cantos, lindas plumagens ou pela sua moradia. Para um animal, passar essas características para outro indivíduo. O mais apto é aquele que sobrevive e consegue se reproduzir, e nem sempre os mais fortes. Oi, meu nome é Vivi e eu vou concluir para vocês o significado da seleção natural por Charles Darwin. Você sobreviveu porque nasceu com as características ou persistiu muito para a sobrevivência. Por isso, o termo mais correto para a seleção natural seria a persistência do mais apto. A teoria da evolução para a seleção natural. A mais fecundidade e a recorrente competição pela sobrevivência em cada espécie geram esse processo de seleção Para natural. finalizar a nossa apresentação, vamos assistir um vídeo que mostra os maiores mestres da camuflagem.